Olá, lindezas desse Brasil! Vira Homem ao vivo diretamente da minha casa. Mais um Vira Homem na sua quarta noite. É tipo futebol, né, gente? Era sempre de quarta noite, agora não tem futebol pra virar homem, tem vira homem pra virar homem. Vira, 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 vira homem, vira, 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 vira lobisomem, vira, 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 vira homem, vira, vira. Eu queria dedicar a nossa live de hoje, já que nós vamos falar um pouquinho mais de história hoje, vai ser um aulão de história muito legal. Queria dedicar essa live para você que faz história. Não história literalmente falando, no sentido de estudar numa faculdade de história. Mas para você que faz história na rua da sua casa, o primeiro gay da rua da sua casa. Para você que faz história na sua família, a primeira mulher preta a ter ensino superior da sua família. Para você que fez história em qualquer lugar do mundo. Para você que fez história, para você que faz história, para você que quer mudar a história atualmente, para mudar os cursos da história, para a gente ter um futuro melhor. Então, hoje, o Vira Homem é para vocês que fazem história diariamente. E agradecer, e não deixar de falar, das pessoas importantíssimas que fizeram história para mudar atualmente a sociedade como ela é. Então, para as gays lá de 1950, para as gays da história toda, de 2000 anos atrás, se não fossem vocês, hoje a gente não estaria aqui com os direitos que a gente tem. Então, bora fazer história. E obrigado por todas essas gays que já fizeram história e hoje são histórias vivas. Ou mortas, né? Que você já morreu. Bom, eu queria falar um pouquinho do nosso convidado, do Vitor. Eu vou ler um textinho sobre ele. Bem bafo. Historiador apaixonado por literatura e cinema, mas, sobretudo, ele é louco por Harry Potter. Sua paixão é tão grande que ele transformou em seu trabalho atual, onde ensina história por meio dos livros do Harry Potter a estudantes da terceira idade que participam de um programa de extensão lá na Unicamp. Antes de começar a trabalhar com Harry Potter e história, ele estudou no mestrado a área de história cultural, os ideais de masculinidade da Roma Antiga, que é o que a gente vai falar hoje. Em outras palavras, o que era ser homem naquela época e como eles foram lidos, relidos e interpretados pelo cinema hollywoodiano. Entre os temas estudados no mestrado, esteve o do homoerotismo na Antiguidade Romana, o tema do nosso bate-papo. O Vitor é gay, casado com baita professor de história, o Renato, nosso amigo querido, e atualmente está lá no Nordeste, em Recife. Então, assim, Vitor, traga calor para a nossa live, porque, olha, aqui tá frio demais. Tcharam! Olá! Olá, Murilo, tudo bem? Oi, seu lindo! Tudo bem? Eu queria te agradecer pelo convite, te parabenizar pela iniciativa de lives que você tem feito aqui na sua página e dizer muito obrigado por ter se lembrado de mim e tal, da minha pesquisa e ter me convidado. Estou muito feliz por estar aqui. Ai, seu lindo, imagina. O prazer é do Vira Homem. Uhum. Eu falo que todo mundo que participa do Vira Homem faz parte do time Vira Homem, então tem que... Eu sei que você já faz isso, mas tem que espalhar ideias e começar a mudar um pouco mais essa nossa sociedade masculina, patriarcal, machista e misógina, homofóbica, racista, tudo isso que a gente já sabe. Uhum. E eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite em participar e trazer um pouco do seu conteúdo, do seu conhecimento, de tudo que você pesquisou e dividir com a gente. É um prazer ter você com a gente. Muito obrigado. Obrigado Murilo. Estou muito feliz por estar aqui. E aproveitando já que eu falei um pouquinho de você, queria que você falasse um pouco mais sobre você, se apresentasse. Quem é o Vitor? Bom, nossa, é difícil falar quem sou eu, né? Dá uma tese filosófica, mas enfim, acho que resumidamente, né? Meu nome todo mundo já sabe, como você apresentou. Eu sou o Vitor, tenho atualmente 28 anos, sou taurino,
Eu acho que quando eu digo isso, muitas pessoas que conhecem signos já devem imaginar um pouco como que é a minha personalidade. Ah, Nem atualmente, vou como falar você... que eu sou casado com um taurino há 10 anos. Então, bom, conheço você desde 2011, né, que a gente é amigo, quando a gente fez Psicologia da Educação juntos, lá na Unicamp. Ah, eu ia falar sobre isso. Exato, aquela matéria polêmica. Bom, eu fiz... Atualmente, já como você falou, tô aqui morando no Recife, eu me casei no último Halloween, no Dia das Bruxas, e o Renato mora aqui no Recife, eu ainda faço doutorado na Unicamp, então eu moro barra Campinas, barra Recife, e aí eu tô agora passando a quarentena aqui com o Renato. Eu fiz História, como você falou, me formei em 2014, atualmente eu estou fazendo doutorado um pouco fora da História, que eu estou na Geronto, mas ainda continuo trabalhando com História, inclusive no doutorado. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai acabar. Eu vou acabar falando mais da minha vida pessoal, algumas curiosidades ao longo da live também. Porque Sim, com até certeza. porque quem eu sou e tal, e claro que por eu ser gay, eu fiquei muito interessado em estudar esse tema do homoerotismo em Roma. Logo que eu entrei na graduação em 2010, então a minha pesquisa de mestrado tem o que também dos meus interesses pessoais, no início, né, de eu entender quem era eu no mundo e tal. Eu acho que eu vou falar um pouco disso também quando a gente estiver falando mais sobre os romanos. Adoro romanos. Gente, seguinte. Vitor e galera que está acompanhando a live. Queria agradecer a galera que está na live. Amigos, alunos, ex-alunos, a galera do Vitor. Fica com a gente que vai ser muito interessante essa live. Vitor, a primeira pergunta do Vira Homem é sempre a mesma. É uma tradição aqui que as pessoas respondam. Eu acho interessante a gente pensar nisso como um fato que marca a vida de nós, gays ou não. Mas qual foi a primeira vez, qual a memória mais forte que você tem com a expressão vira homem? Tá. Uma pergunta difícil de responder, porque a gente automaticamente tem que mexer em algumas memórias ruins do passado, que às vezes a gente tenta esquecer, né? Mas lembrando aqui, acho que uma das primeiras vezes que eu ouvi isso foi na escola. Eu acho que todo adolescente, toda pessoa LGBT da nossa geração deve ter alguma experiência de ter sofrido homofobia, algum tipo, algo do gênero durante a época de escola, né? Eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, estava ali na primeira série do primeiro grau, e eu odiava a educação física. Até hoje, como você sabe, eu odeio esportes, e minha raiva e atividades físicas. Exato, já vem dessa época que eu tinha um professor de educação física, que eu não lembro, eu lembro o nome do filho da mãe até hoje, que era o professor Newton, e eu odiava fazer esportes, e às vezes quando eu era obrigado a jogar futebol e tal, mas sempre que eu podia eu tava jogando queimada, pulando corda com as meninas. Eu sempre fui muito mais amigo de mulheres do que de outros homens na minha época escolar. Eu tinha 7 anos e num belo dia ele decidiu que a gente não ia jogar futebol, que a gente ia subir uma corda, sabe? Um treinamento bem lá militar mesmo. Tinha que subir uma corda que ele tinha colocado amarrada na escola, foi uma coisa horrorosa. E eu não consegui subir nem 2 palmos e tal, e reclamei. E ele falou, vira homem, sabe? Você tem que conseguir fazer isso. Porque as meninas não precisavam fazer esse negócio da corda, os meninos sim. E eu acho que foi uma das primeiras, naquele momento, naquela época eu já me sentia diferente, mas foi uma das primeiras vezes que eu tive vergonha do que eu era. Assim, que pra mim, você conhece minha história, né? Eu tive muitos problemas pra me aceitar, enfim, por toda a criação religiosa que eu tive, enfim. Quando eu vi isso com 7 anos de idade, porque até então eu vivia numa redoma de vidro, que era a casa dos meus pais, que eu era super protegido, e aí eu vou pra escola, eu tenho contato com diferentes culturas, diferentes pessoas, e aí um professor vira e fala isso, porque eu não consigo fazer algo que, em tese, todo homem deveria fazer. Então, além de ser ter sido um comentário extremamente homofóbico, foi um comentário machista, né? E aí, depois disso, claro, vou ter em vários outros momentos que eu vou ouvir essa mesma frase. E total antipedagógico, né? Exato, exato. A gente fez uma live aqui sobre masculinidades na escola e esse foi um dos assuntos tratados, né? Como os professores precisam ser capacitados para lidar com o público agora, que é o mais diverso possível, e eles têm que saber o que não falar para esse público, né?
Sim. E eu não sei como que é o ensino de educação física atualmente nas escolas, mas quando eu era criança, adolescente, era péssimo, porque era meninas vão jogar vôlei, meninos vão jogar futebol, e é isso, se você é menino, logo você tem que gostar de futebol, e se você não gosta, você já sofre preconceito dos colegas de sala e também dos professores. Enfim, desde até o meu último ano do ensino médio, aulas de educação física sempre foram muito traumatizantes para mim. Não só porque eu não gostava de esportes, mas porque era um momento onde tinha essa oportunidade da homofobia e do machismo estar presente de forma mais acirrada, assim. Amigo, tamo junto, porque eu sei, a gente sabe. Eu costumo brincar que a gente que tem silicone, a gente sente, né? A gente sabe como é. Desde pequeno, a gente passa por isso na escola. Mas o nosso foco hoje é história e não educação física. Ainda bem. Tô brincando. Ainda bem, porque educação física é um pouco traumatizante. Sim. Vitor, vamos jogar nosso papo lá para Roma Antiga agora. Né? Eu só queria fazer uma pergunta. Quando a gente fala Roma Antiga, a gente está falando de quantos mil anos atrás? Tá, quando eu falo de Roma Antiga, eu estou falando principalmente de um período da história europeia, sobretudo, inicialmente ali da Península Itálica, depois o Império Romano, né, vai tomar conta de quase toda a Europa Ocidental. Então eu estou falando mais ou menos de 750 a.C. a 400 e alguma coisa depois de Cristo, né? A Roma Antiga ela durou ali mais de 1000 anos. Mas hoje o que a gente vai falar aqui na live, quando eu estiver falando de masculinidades, de homoerotismo, eu vou falar principalmente de questões do século II, entre o século II a.C. e o 2 depois de Cristo. Então, ali por volta de 2000 anos atrás. Entendi. Por volta de 2000 anos atrás, eu quero saber de você. 2000 anos atrás, os homens já eram gays? Já tinham gays em Roma? Pergunta excelente pra gente começar o bate-papo, porque eu vou dizer, e eu espero que as pessoas não saiam da live depois que eu vou dizer agora, que não existiam gays em Roma. Essa é a primeira coisa que é importante a gente falar. Não existiam gays. Para as gays de 2000 anos atrás. Também não existiam heterossexuais. E aí, por que eu falo isso? E aí, aqui eu estou já diferenciando uma identidade, como nós temos hoje, né? Ser gay, ser homossexual, ser heterossexual, não é simplesmente um gosto ou um estilo de vida, mas é uma identidade. Essas identidades, elas não existem antes do século XIX. O termo homossexual, heterossexual, gay, não existe antes do século XIX. É a medicina, sobretudo, aliada à psicologia e à sociologia, que ali por volta de 1869, 1868, vão criar o termo heterossexual e homossexual para classificar práticas sexuais específicas. Então, antes de 1860, não existe na história da humanidade nem homossexuais nem heterossexuais, mas existem práticas que hoje nós lemos como práticas homo, bissexuais ou heterossexuais. Porque quando é criado no final do século XIX a ideia de que um ser humano ele vai ser diferente do outro mediante o que ele faz na cama, automaticamente você começa a criar identidades. E hoje nós nos identificamos como homossexuais, mas porque a gente está numa sociedade onde esse construto funciona, né, e já está expandido. Mas na Roma Antiga, vamos ter relações, que a gente vai falar mais, entre pessoas do mesmo gênero. A gente vai ter uma série de leituras que a sociedade faz naquele momento, mas não havia ninguém que falava, hoje eu sou gay, hoje eu sou hétero, porque não existia o conceito, não existia a identidade. O que existiam eram as práticas. Então, assim, algumas pessoas falam, o mundo tá perdido, que agora tem um monte de viado e tal. E uma pessoa que fala isso, ela tá falando uma bobagem, porque o amor entre iguais, o amor entre pessoas do mesmo gênero, o tesão, o sexo, existe desde a história da humanidade. O que mudou é como essa relação vai sendo lida e vai sendo chamada ao longo do tempo. Não sei se ficou claro. Muito claro. Uhum. Tipo, hoje a gente sabe que a gente é gay por conta dessa construção social desse termo. Foi construído. Exato. Antigamente não se existia essa concepção. As pessoas não eram porque não existia, mas eram porque faziam. Exato. O que é interessante a gente pensar é que o desejo sexual, o amor, ele existe desde que o ser humano existe, né? Mas o que vai mudando é como a sociedade lê. Então, por isso que há todo um debate de falar que a sexualidade é algo cultural. Não é que você aprende a ser gay, né? Porque muitas pessoas perguntam, quando que você descobriu que você era gay? E aí eu sempre mando de volta, quando que você descobriu que você era hétero?
Entende? Porque é uma Exatamente. questão, eu tenho plena consciência de que eu sou o que eu sou desde que eu nasci. Só que a sociedade onde eu estou vai influenciar na forma como eu vou me ver e como o mundo vai me ver. Se eu tivesse nascido ali na Roma da época do César, ali, né, um século antes de Cristo, eu teria os mesmos desejos que eu tenho, mas eu me veria de forma completamente diferente e a sociedade também me veria de forma diferente. O Júnior perguntou se esse conceito também é para homens e para mulheres. Exato. Em Roma. Acontecia entre os homens e as mulheres. Exato. A gente não tem, então, na antiguidade, antes do século XIX, a gente não tem ideia de homossexual, bissexual, heterossexual, nada desses conceitos e identidades, mas a gente tem a prática. A sociedade romana era uma sociedade patriarcal e que a gente pode ler como bastante machista. Então era uma sociedade que estava muito mais preocupada em contar e em relatar as histórias e as práticas dos homens do que das mulheres. Então a gente vai ter na documentação, que nós historiadores temos acesso, muito mais relatos sobre as práticas homoeróticas, homoafetivas entre pessoas do gênero masculino do que entre pessoas do gênero feminino. Mas existia também o amor entre mulheres e a relação entre mulheres, que eram mal vistas na sociedade, isso falava pouco, mas, por exemplo, em alguns grafites, algumas pinturas da cidade de Pompeia, que é uma cidade que foi destruída por uma erupção do vulcão Vesúvio em 70, ali depois de Cristo, e no século XVIII, XIX ela foi escavada por arqueólogos, a gente encontra diversas imagens de mulheres tendo relações com outras mulheres. Então, se você tem isso sendo representado em paredes das casas dos romanos, significa que a prática também existia. Arrasou. Gente, eu queria dizer que é muito interessante estudar essa parte da história. Quando eu comecei a ler, eu li a dissertação do Vitor, né? Ele disponibilizou para mim, inclusive se alguém quiser eu posso disponibilizá-la para quem se interessar. É muito, né? É muito bom entender o que acontecia lá atrás para você parar de pensar que, nossa, como eu sou errado, como eu estou fora da caixinha, o mundo não pertence a mim, sendo que isso acontece há milênios, há séculos. Sim. É natural do ser humano ser como nós somos. Então, para começar, para entender a história, para entender o hoje, eu acho que é muito importante ter essa visão do passado, né? Então, primeiro, assim, queria deixar muito claro que é muito interessante a sua dissertação. Eu gostei muito. Obrigado. Obrigado, fico feliz. Mostrar para o mundo. Gente, leiam sobre esses assuntos. Agora, analisando e lendo o que eu li, eu não pude deixar de notar uma semelhança gigantesca em vários aspectos, né, da nossa sociedade atual com a sociedade romana. Desde opiniões, desde concepções, o que era ser homem, o que não era. O que eu queria saber é por que você acha que essa estrutura de pensamento social ainda se mantém, mesmo passados tantos anos, mesmo passado tanto tempo, por que que a sociedade ainda pensa como uma sociedade romana lá de antigamente? Sim. É bem interessante, Murilo. Eu acho que é interessante, para eu te responder, eu acho que é legal eu explicar um pouco o que pode ter de continuidade ou não, né? Porque há todo um mito, a história ela é feita de muitos mitos, né? A história tida como a história principal ou a história oficial, né? A gente vai ter vários mitos na história. E um dos mitos que foi construído lá no século XVIII, no século XIX, e que continua sendo propagado e acreditado por muitas pessoas, é que a sociedade greco-romana é a base da civilização ocidental. Essa é uma ideia que carrega uma série de preconceitos e carrega uma série de ideias que foram reutilizadas na história para dizer que nós somos herdeiros daquela sociedade. E o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que desconstruir ao falar de Roma é que nós não somos herdeiros deles porque herdamos geneticamente alguma coisa, mas porque há uma escolha em algum momento da história, e essa escolha ela data ali do século XVIII, do século XIX, de escolher a sociedade romana e a sociedade grega como a base da nossa civilização, como os nossos ancestrais. Acho que esse é um ponto. E aí muitas questões que surgem lá na antiguidade, como a ideia de democracia ou a ideia de república, vão ser retomadas, né, no mundo contemporâneo, e aí parece que dá essa ideia que as coisas são semelhantes. Então, é claro, vai ter algumas coisas, quando a gente está estudando a sociedade romana, que a gente vai ver e falar, nossa, parece que eu estou vendo o Brasil atual. Foi essa ideia que eu tive quando eu li. Eu pensei, gente, mas é agora, tá aqui. E aí o que é interessante que você falou, porque assim, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso, sobre as diferenças, porque o que era ser homem na Roma Antiga não tem nada a ver
o que é ser homem com o nosso país hoje. Mas os preconceitos, a sociedade romana também é uma sociedade que estava cheia dos seus preconceitos, que estava cheia das suas morais, das suas ideologias. E essas morais e esses ideais de como você deveria ser, como você deveria se portar, como você deveria viver, também causava perseguições, vamos assim dizer, ou preconceitos àqueles que estavam fora da norma. Porque se uma coisa que nós sabemos na história é que sempre que uma sociedade cria uma norma, automaticamente vai ter diversos grupos que não vão se enquadrar nessa norma, né? Porque afinal nós seres humanos somos seres plurais. E aí a sociedade romana, eu acho que o que ela vai ter em comum com nós não vai ser a ideia de masculinidade, necessariamente, ou de democracia, ou de república, enfim, como as pessoas gostam de falar. Mas vai ser, como toda outra sociedade, a criação de uma série de ideais, e as pessoas que fogem desses ideais vão sentir, né, ou vão sofrer algum tipo de perseguição. Então, só adiantando, por exemplo, os romanos, nesse ideal, eles achavam um horror que um homem romano fosse um passivo na relação, mesmo uma relação com uma mulher, por exemplo. Então, para os romanos, o homem que fazia sexo oral numa mulher, ele estava sendo passivo na relação, e logo ele era efeminado. Então, veja, hoje na nossa sociedade, ninguém vai considerar um homem que é lido, ou que se vê como heterossexual, que gosta de fazer sexo oral numa mulher, na sua companheira, enfim, como um homem efeminado, ou como um homem que está fora de determinado padrão. Então, veja, existiam preconceitos, mas para quem eles eram dirigidos eram diferentes. Então, eu acho que quando a gente lê sobre Roma, a gente acaba lembrando muito do Brasil, da nossa sociedade atual, justamente porque a sociedade romana não era um paraíso, como muitas pessoas gostam de dizer. Não era um paraíso nem em relação a questões sociais, questões políticas, e muito menos em questões que a gente vai chamar de gênero e de sexualidade. Ela também tinha seus ideais, ela também tinha seus preconceitos, e havia diversas pessoas que estavam fora desses ideais. Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar nessas semelhanças e nessas diferenças, mas eu acho que estudar Roma não serve para muitas coisas. Mas essas muitas coisas que eu acho que Roma serve, geralmente é diferente do que as pessoas acreditam. Que geralmente eles acham que estudar Roma é que eu vou ter contato com uma cultura superior, etc, etc. E para mim não. Para mim estudar Roma é justamente a gente ver como que a sociedade já foi no passado e a gente notar as diferenças. E se o passado foi diferente, isso significa que o nosso futuro também pode ser diferente. A gente pode mudar. E ao mesmo tempo a gente pensar que esses preconceitos, essas diferenças existiam no passado com outras máscaras, com outras caras, e nos questionar se já não está na hora de nós acabarmos, né, com esses preconceitos. É claro que o historiador não é um profissional que vai prever o futuro, mas eu acho que é o desejo de todo ser humano, é o desejo de todo historiador, que a gente consiga dar luz a questões do nosso presente e, de repente, criar diálogos e criar possibilidades de que o futuro seja um pouco mais plural ou menos problemático do que é o presente, do que foi o passado. Uau! Maravilhoso. Gente, esse Vitor, ele é demais. Olha isso, é uma pessoa maravilhosa por dentro e por fora, Sim. Historiador ou não. Ô Vitor, adorei sua explicação. Foi muito didática e, gente, o aulão de história tá incrível. Deixa eu fazer um contato aqui com o nosso povo. Eu acho importante saber como essas morais são diferentes das nossas e mostrar que não há nada definitivo, que podemos mudar sempre. Arrasou a Natália Campos. Exato. É o que o Vitor disse, que, né, da gente ter essa visão do passado para ter um futuro diferente e não ficar reproduzindo o que já foi feito, né? Sim. E também, assim, aí quando a gente faz isso, a gente tem que tomar cuidado para não querer usar o passado como uma espécie de mestre da nossa vida. Ou seja, eu vou para o passado para eu aprender o que eu devo fazer no presente e no futuro. Não, mas é entender o passado para justamente entender essas diferenças, essas modificações e entender que o passado foi diferente, o passado não é igual ao presente. Então o futuro também não precisa ser igual é agora, né? Então não é porque nós vivemos uma sociedade que é extremamente preconceituosa com LGBTs, com pessoas negras, etc., que isso tem que durar para sempre. Não, isso não é uma coisa natural. Isso surgiu em algum momento. Então, por exemplo, não havia entre os romanos o racismo. Racismo não é uma coisa que existe entre os romanos. Eles não viam as pessoas, ou tratavam as pessoas de forma diferente devido ao tom da pele da pessoa. Mas eles separavam o mundo entre o mundo civilizado, ou seja, aquele mundo que faz parte de Roma, os cidadãos de Roma e os outros.
Então, essa ideia dos outros não perpassava uma questão de raça que a gente tem hoje. Então, ou seja, o racismo, que é um outro problema muito grande do nosso tempo, não é uma coisa natural que sempre existiu. Ele foi construído em algum momento na sociedade. E logo, quando a gente vai para o passado, a gente percebe que ele foi construído em algum momento, a gente pode pensar que ele pode ser destruído em algum momento também. A hora é agora, vamos destruir todos esses preconceitos de agora em diante. Vitor, seguinte... Eu ia fazer uma pergunta, mas você já respondeu essa pergunta. Tipo, eu ia perguntar assim, qual a importância da gente analisar essa sociedade por essa visão, né? Sim. Homoerótica, posso falar assim. Sim. Qual a importância da gente analisar, da gente considerar, né, comportamentos homossexuais na sociedade de Roma, né? E como isso pode fazer relação com a nossa sociedade atual? Qual a importância de estudar isso lá atrás e trazer para agora? Sim, ótimo, Murilo. Eu acho que assim, para te responder também, eu vou fazer um outro panorama de que estudar práticas homoeróticas, estudar essas identidades, é algo bastante recente na história, na disciplina História. É algo que vai começar ali pós os anos 60, com os movimentos feministas, depois a gente tem a inserção dos movimentos LGBTs dentro da academia, e aí nós teremos historiadores e historiadoras preocupadas em entender essas questões do passado. Durante todo o século XIX, por exemplo, muitos historiadores, quando se deparavam com a documentação que falava dessas práticas, eles fingiam que não existiam, ou no caso de alguns tradutores, mudavam até a tradução para que as pessoas não tivessem contato com essas práticas. Então, é interessante tapando o sol com a peneira. Exato. Então é interessante pensar que a história tem história também. Então, essa preocupação é uma preocupação recente que está relacionada com questões do nosso tempo. A gente vive numa sociedade que é plural, né? A gente vive numa sociedade que tem diversas normas, mas que há diversas pessoas fora dessas normas. É uma sociedade plural. E é uma sociedade que, ao tempo todo, se cria discursos normativos para tentar enquadrar todo mundo dentro de uma caixinha. E quando nós temos historiadores estudando o passado e trazendo para o presente essas questões que estão no passado, que muitas pessoas não querem ver, e aí eu falo isso porque por estudar Roma e já ter participado de diversos congressos, eu senti na pele como muitos historiadores ainda hoje acham que é perfumaria alguém estudar Roma e estudar a partir dessa perspectiva de gênero e sexualidade. Então, há um preconceito ainda muito grande dentro da própria história. Então, imagina fora da academia. Né? Basta a gente pensar nesse nosso Brasil bolsonarista de agora. Então, quando estamos estudando história, quando nós percebemos que havia outras formas de vida, outras relações, e principalmente que a sociedade lia de outras formas algumas questões que ainda existem hoje, a gente percebe que nada do que nós estamos vendo é necessariamente natural, ou como eu já falei, né? E precisa existir para sempre. Então, eu acho interessante nós estudarmos a antiguidade, seja ela grega, romana, não para dizer como era uma sociedade superior, como era o berço do Ocidente, etc., mas sim para mostrar essas diferenças, né? E mostrar também que Roma não era um paraíso, porque isso é uma coisa que me irrita muito com alguns historiadores da antiguidade. Agora fazem menos isso, mas faziam mais até ali na década de 60, 70, que é querer dizer que Roma era o melhor lugar para se viver, que era o ápice da civilização e tal. E isso é uma bobagem, né? Era uma sociedade com coisas boas e coisas ruins, como todas as outras sociedades. Arrasou. E a gente vai falar mais sobre isso quando a gente entrar na área do cinema, que o Vitor também, além de estudar história, ele também estudou toda como o cinema mostra essa sociedade, né? Então, acho que a maioria das pessoas que não tem tanto acesso assim à história ditamente, né, tem acesso através de filmes, de seriados. Então, como a gente pode analisar isso a partir dos filmes e dos seriados, mas a gente já fala sobre isso. Segura aí. O que eu queria perguntar para você agora é outra coisa que eu achei muito interessante no seu texto e nos outros textos que eu li sobre, que são algumas expressões, né, alguns conceitos e definições de como os homens eram definidos, né? Quais eram as definições do homem a partir do que ele fazia na cama, ou a partir de como ele foi criado, né? Em qual patamar da sociedade ele estava. Então, o que eu queria pedir para você, ou a partir de práticas culturais, que eu achei muito interessante essa parte das práticas culturais, que definiam o que era ser homem, né? Sim.
Queria que você falasse um pouco sobre essas expressões, o significado, e também quais eram essas práticas culturais que definiam o que era ser masculino na Roma Antiga. Sim. O que era masculinidade, né, na Roma Antiga. Sim, perfeito, Murilo. Bom, é interessante dizer que o que eu vou falar agora sobre o que era ser homem, como eram essas práticas, eu estou me baseando na documentação do período. O que é a documentação do período? São textos que foram produzidos por romanos ou por povos que conviviam com os romanos, seja textos poéticos, sejam textos biográficos, históricos, literatura, enfim, tudo, cultura material também, né, arqueologia. Então a gente sabe um pouco de como era a mentalidade dos romanos e as práticas dos romanos por meio desses documentos, né? Não há nenhum tratado dizendo na Roma Antiga como é ser homem. Não existe. Assim como não existe hoje na nossa sociedade um tratado que é colado em bibliotecas para dizer como você deve ser homem ou mulher. Mas existe uma série de ideais e esses ideais eles transparecem nas obras culturais que nós produzimos. Então, quando eu estou assistindo uma novela da Rede Globo, por exemplo, eu vou ver ali alguns ideais do que é ser homem, do que é ser mulher e etc. E aí, quando eu vou estudar isso na Roma Antiga, eu me aproprio desse tipo de texto. Então, eu tenho um livro como, por exemplo, vou mostrar aqui o Satyricon, que é uma espécie de romance da antiguidade, foi escrito ali no primeiro século depois de Cristo, e nessa história a gente vai ter uma série de personagens que vão viver de determinadas formas, e por meio desses personagens a gente consegue entender um pouco do que era ser homem naquela sociedade. Dito isso, eu preciso falar o que era ser homem em Roma. Bom, primeiramente, ser homem na Roma Antiga é você ter relações sexuais com pessoas do gênero feminino e masculino. Essa é uma das principais diferenças entre o ideal de masculinidade da Roma Antiga do nosso ideal de agora. Com os nossos olhares contemporâneos, né, a gente vai entender que a norma na sociedade romana era que os homens fossem o que a gente chama hoje de bissexuais. Mas lembrando que não existia essa identidade, né? Estou só usando a palavra para ficar didático para as pessoas que não estão assistindo. Então, ser homem em Roma era você ter o domínio fossem corpos tanto masculinos quanto femininos. Então esperava-se do homem romano, ou seja, o homem que nasceu dentro dos limites do império, que tem a cidadania romana, que ele tivesse durante a sua vida relações com homens e com mulheres. Então, isso é importante de ter em mente, né? Alguém que tinha perguntado se havia entre os romanos uma crítica a quem se deitava a homens que se havia alguma ideia de que homens que se deitavam com outros homens tinham algum tipo de doença e tal, como vai surgir no século XIX. E não, essa ideia não existia, porque para o ideal da sociedade romana, todo homem deveria gostar de se deitar com outros homens e com outras mulheres. O que vai ser problemático... E quem não fizesse isso era estranho. Era visto, né, como estranho. Como, por exemplo, a gente tem o imperador Cláudio, que foi o imperador por volta de 50, 70 depois de Cristo, e de acordo com seus biógrafos, de acordo com Suetônio, que é um dos autores que escreveu biografias dos imperadores da antiguidade, ele fala que o Cláudio ele só gostava de se deitar com mulheres. E isso era um dos motivos para ele receber chacota e por ele ser visto como estranho. Porque como pode esse imperador só gostar de se deitar com mulheres, não gostar de se deitar com seus escravos, com outros homens, né? Então, esse é um ponto interessante que a gente tem que ter em mente. Uma outra questão é, o homem romano poderia se deitar com qualquer tipo de homem e fazer o que ele quisesse na cama com esse homem? Não. E aí entra esses termos que você pediu para eu explicar. Primeiramente, o homem romano esperava-se dele, e aqui eu estou falando de uma moral aristocrática, tá? Entre o ideal e a prática, a gente vai ter coisas bastante diferentes que a gente vai falar depois quando a gente for falar do Júlio César. Mas, assim como hoje no nosso mundo, qual que é o ideal de sexualidade? Como que é visto como a norma ainda hoje? É o que a gente chama de heterossexualidade. A gente está tentando quebrar, mostrar que o normal é você ser o que você quiser, mas enfim, a sociedade nossa ainda vê a ideia de heterossexualidade como o normal. Os romanos via como normal, então, o homem se deitar com homem com mulheres, mas, sendo ele um cidadão romano, ele deveria sempre ser o ativo na relação, independente de com quem ele deitava. Além dele ser o ativo, ele não deveria se deitar com um outro cidadão romano. Quando ele se deitava com outros homens, esses outros homens deveriam ser seus escravos, ou ex-escravos, ou estrangeiros.
Porque a moral romana não aceitava de que o seu cidadão, né, o vir, que é a palavra usada, né, em latim para falar desse homem romano, que ele fosse o que a gente hoje chama de passivo na cama. E aí, ou seja, que ele fosse um páticos, né, vai ser a palavra que os romanos vão usar para a ideia de uma pessoa que é passivo no ato sexual. Mas, e aí Foi essa palavra que eu tentei falar hoje à tarde, gente. Sim, a questão Vitor falou certo. do páticos, né? Então, o que era você ser um páticos? Era, numa relação sexual, você ocupar um espaço que os romanos entendiam como de passividade. E aí, ser passivo era você ser penetrado, por exemplo, você fazer sexo oral, e fazer sexo oral tanto em homem quanto em mulher. Então, aquele homem que praticava a cunnilinquitur, né, que era a palavra usada para fazer o sexo oral numa mulher, também era visto como um homem efeminado. Também era visto como um passivo na relação, porque ele estava dando prazer à mulher, ele estava ocupando um papel que, para os romanos, para essa mentalidade aristocrática, era um papel de uma pessoa submissa. Né? Então, o que acontece? Esperava-se que o cidadão... Que absurdo fazer uma mulher sentir prazer, né? Exato. Absurdo, né? E aí a gente já entra na questão de como essa sociedade ela era extremamente machista, e como ela pensava sempre a partir do homem, sempre a partir do desejo desse vir romano. Né? Então, esse vir romano, ele pode se deitar com homens e mulheres. Preferencialmente, ele tem que se deitar com os dois. Mas, quando ele se deita com mulheres, tem que ser com a sua esposa ou com escravas estrangeiras. E quando ele se deita com um homem, tem que ser com escravos ou estrangeiros, e ele tem que sempre que ocupar o papel ativo. Se ele não ocupa o papel ativo, ele vai receber... Para ser um ativo tem que ter um passivo. Alguém tem que dar. Exato. E aí que a gente já vê os preconceitos da sociedade, né? Porque esperava-se que quem fosse passivo na relação fosse sempre o outro. Ou seja, o escravo, o liberto, o estrangeiro. E é claro que esse é o ideal. Na prática, gente, todo mundo fazia tudo, e a gente vai ter a comprovação disso na documentação, né? Quando o Júlio César, que foi o personagem que eu estudei, ele foi um exemplo de cidadão romano que fazia tudo. Ele era conhecido como o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens em Roma, né? Porque sabia-se, de acordo com as pessoas que viveram no seu tempo, que quando ele se deitou com outros homens, ele também ocupou o papel de passivo. Mas quem ocupava esse papel era rechaçado na sociedade, sofria chacotas e tal, mas não no nível que hoje na nossa sociedade sofre, por exemplo, uma pessoa por ser gay. Então, por exemplo, o Júlio César, que foi acusado por várias pessoas de ser um páticos, também de ser um quinaidos, daqui a pouco eu já explico o que é um quinaidos, isso não limitou que ele se tornasse um dos grandes generais, né, e que ele se tornasse um dos principais líderes da Roma Antiga. Mas veja hoje, a nossa sociedade atual não suporta, por exemplo, que um homem que seja visto como efeminado ou que seja abertamente homossexual seja, por exemplo, eleito de um país como os Estados Unidos ou como o Brasil. Então, para você ver como que os preconceitos também têm limites, né? E aí, o que acontece? O homem que... Havia a palavra páticos, mas havia homens romanos que, mesmo ele sendo, em tese, sempre o ativo na relação, ele não cumpria alguns outros requisitos, como na forma de se vestir, na forma de se pentear, na forma de se depilar. E aí, por isso, ele recebeu um outro nome, que era o nome que era quinaidos, né? E no plural, quinaide. O que era o quinaidos? Era esse homem romano, ou seja, esse cidadão, que desviava de um padrão que era tido como a norma daquela sociedade. Então, um homem romano, por exemplo, que gostava de se depilar, que depilava os braços, as pernas, os peitos, as nádegas, como o Júlio César fazia, de acordo com seus contemporâneos, de acordo com seus soldados, era um quinaidos nessa sociedade. Era uma bicha ou um desviado, enfim, se a gente for trazer para... O quinaidos é uma palavra muito difícil de conseguir achar um equivalente no nosso português, porque ele traz todo um conceito que é uma ideia de que você está fora de um padrão. Então, veja, o que a gente chama hoje de homoerotismo ou de bissexualidade era a norma na Roma Antiga. Esperava-se que todos os homens gostassem de se relacionar com homens e mulheres. Aqueles que se gostavam de relacionar só com mulheres era visto como estranho. Mas essas relações tinham uma série de regras, uma série de normas que se esperava que esses romanos seguissem. Alguém perguntou aqui como que sabia que esses romanos seguiam ou não. Essa é uma boa pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta antes também, que é assim, alguma vez os homens foram monogâmicos na história? Que a Fer fez essa pergunta. Monogâmicos na história?
Não, né? Monogamia é um mito criado. Monogamia não existe, né? Monogamia vem da igreja que falou lá, casa e seja feliz para sempre, Na organizar verdade, a sociedade. A monogamia hoje, por exemplo, ela é uma questão muito pessoal. Tem pessoas que se sentem contempladas, se sentem felizes e tendo relação com somente uma pessoa e tá tudo bem. E tem pessoas que não se contemplam e que têm relacionamentos abertos e tá tudo bem também. Isso a gente vai amor, vendo... é poliamor. Exato. Agora, qual que é o problema da sociedade romana? Os romanos não criticavam, por exemplo, os seus pares, né, do gênero masculino terem amantes de ambos os gêneros, mas a mulher não deveria trair o marido. Então, então veja como você tem uma questão patriarcal. Inclusive, tem uma história ligada ao Júlio César que eu adoro. O Júlio César, ele teve, salvo engano, 5 esposas, foram 4, e a segunda esposa dele, a Popeia, ela era bastante jovem e tal, e o Júlio César tinha os seus amantes de ambos os gêneros, e ela decidiu que ela queria ter um amante também. E tinha um jovem, que era uma espécie de um playboy. Maravilhosa. Mas havia esse personagem que era uma espécie de playboy, que se tornou amante dessa esposa do César. E aí, como que eles iam se encontrar? Porque a mãe do César, a Aurélia, era uma matrona romana, aquela mulher que é extremamente rigorosa, que defendia a moral, os bons costumes da época, e que levava a nora, assim, né, junto dela. E aí tinha um festival na Roma Antiga que era chamado Festival da Bonadia, ou da Grande Deusa. E nesse festival, os homens saíam das casas e somente as mulheres ficavam pro festival para fazer esse rito religioso. Aí o Cláudio Pulcro, a Natália lembrou. Natália, te amo, obrigado. O Cláudio, então. E aí o que acontece? Como a Popeia não tinha, né, por certo, muitas chances de ver esse seu amante, ela fala para ele ir nessa festa que vai ter na casa da Aurélia, da mãe do César, onde só estarão mulheres, que é uma festa, né, religiosa, e ele vai nessa festa se encontrar com a Popeia vestido de mulher. E aí, maravilhoso! Ele entra na festa, só que a Aurélia... vestido. Exato. A Aurélia, que é uma sogra que tá ali muito em cima, né, tá sempre vendo o que a Popeia está fazendo, e uma escrava descobre que ele é um homem, não uma mulher, porque quando ela pergunta alguma coisa pra ele, e aí ele fala, ele responde, e a voz dele é uma voz, né, ligada ao masculino, e aí vira um escarcéu, uma gritaria, ele é expulso da casa e tal, o ritual foi maculado, enfim, vira uma quebra-pau. Roma inteira começa a comentar que a mulher de César trai, e o que o César faz? Ele se divorcia da mulher, automaticamente. Porque ele fala que a mulher de César, né, não bastava ser uma santa, né, não bastava ser fiel. Ela tinha que passar a ideia de ser fiel. E ele se divorcia dela. O divórcio era uma coisa existente na sociedade romana e muito comum, principalmente na aristocracia. Então, veja, publicamente sabia-se que o César tinha várias amantes, né? Ele era chamado homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Mas para as mulheres isso não deveria existir. Inclusive, o imperador Augusto, que foi o primeiro imperador, ele criou uma lei específica chamada Lei Júlia, que recebeu o nome de mulheres ligadas à sua família. Essa lei proibia especificamente o adultério feminino e punia as mulheres que traíam. Então, ou seja, o homem pode comer todo mundo, mas a mulher tem que ficar quieta dentro de casa e ficar só com o marido dela. Exato. Ou se ela faz algo que isso não venha a público. Porque também talvez o maior problema da Popeia foi ela ter levado a amante, né? E aí é o que a Natália acabou de falar, a mulher de César não basta ser, tem que parecer honesta. Essa é a frase que o César vai dizer. E aí como que as pessoas ficavam sabendo dessas práticas? Bom, uma das formas delas ficarem sabendo era pelos escravos. Por quê? Fofoqueiros. Não havia na sociedade romana uma separação de público e privado como nós temos hoje. Ou não havia, como vai ter na escravidão moderna, um espaço destinado aos escravos, que é a senzala. Não, os escravos circulavam ali pelas uilai, né, que são essas grandes casas senhoriais, e muitos escravos ficavam dentro das alcovas enquanto os seus mestres estavam tendo relações sexuais. Que isso era comum, eles estarem ali. Estava assistindo. Sim, assistindo, trazendo água, abanando, enfim. E aí o que acontece? Talvez por esses escravos era espalhado depois com quem os humanos estavam se deitando. Mas isso sempre sabia. A sociedade romana, como toda sociedade, era bastante fofoqueira. Então isso sempre saía. E geralmente, no caso dessa aristocracia, né, a qual Júlio César pertencia e outros humanos pertenciam, eles usavam essas fofocas como também nos embates políticos, né? Então, é claro... Victor, deixa eu te
Eu vou te cortar. Eu vou te cortar, porque você falou que podia. Pode. Brincadeira. Uhum. Não, mas é porque, além da sua dissertação ser muito interessante, por nos contextualizar sobre a sociedade romana, ela fala muito do Júlio César, que é o personagem que você estudou, né? Sim. E aí, o que eu quero falar, gente, que é muito interessante, porque, como eu disse, todo mundo tem aquela visão do cinema, das séries, de quem era Júlio César, o imperador poderoso, super afinco nas guerras, né? Mas ele tinha vários boatos a respeito dele, tinha muita coisa que não é muito mostrada e não é falada. Sim, né? Exato. Então, eu queria que você trouxesse pra gente realmente assim, quem era Júlio César e já traz também junto como o cinema mostra esse Júlio César, como o Hollywood, a Netflix mostra quem é Júlio César, entendeu? Perfeito. Você sabe que essa pergunta que você acabou de fazer é a pergunta da minha dissertação, né? Você, literalmente... Quem é Júlio César? Literalmente, o meu projeto surgiu desse meu incômodo, né? Por que nós temos um César X na documentação antiga e no cinema a gente vai ter um César Y que não tem nada a ver com o César que nós temos na documentação? Bom, e aí para responder, primeiro nós temos que ter em mente que eu não sei exatamente, não tem como eu saber como exatamente era a pessoa Júlio César, né? Não tem como o historiador pegar uma máquina do tempo, ir lá e eu conversar com o Júlio César. Então, tudo que nós sabemos sobre ele está escrito em textos de historiadores da antiguidade, de historiadores que viveram no momento em que ele viveu e governou Roma, e de biógrafos e de poetas. Então, por exemplo, quem quiser ler mais sobre o César, eu indico esse livro aqui, chama Vidas de César. A gente vai ter a biografia escrita pelo Suetônio, que era um biógrafo romano, e a biografia escrita pelo Plutarco, que era um biógrafo grego, que viveram ambos ali no século II depois de Cristo. Então, tudo que a gente sabe sobre o César, essa história que eu falei da Popeia, como ele conquistou as Gálias, etc., e a questão das práticas sexuais dele, que eu vou falar agora, está nesses textos aqui, nesses textos biógrafos. Eles estão falando exatamente o que o César foi? Não tem como a gente saber o que é verdade e o que é mentira, mas o que importa é o que ficou na documentação. Né? É o que está sendo falado aí. Exato. E aí o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente para entender o César. O César, ele foi um dos grandes principais generais. Gente, eu tô amando os comentários da galera aí. Eles estão muito bombando. Então, Sim. Então, a gente tem que entender, ter em mente tudo isso que a gente acabou de falar sobre o que era ser homem em Roma, como que eram as práticas sexuais, etc. Então, o Júlio César, como um homem romano que viveu ali entre 100 a.C. e 44, 45 a.C., ele estava inserido numa sociedade onde ser homem era você se relacionar com pessoas de ambos os gêneros. Isso é a primeira coisa que a gente tem em mente. Então, com isso, a gente já pode ter plena certeza que o Júlio César foi um personagem que transou com homens e com mulheres, que se relacionou com homens e com mulheres, porque esperava-se isso da sociedade dele. Agora, o Júlio César foi um romano que seguiu à risca aquela norma de que ele deveria sempre ser o ativo, que ele não deveria se depilar e etc. Não, o Júlio César é um exemplo, entre muitos outros, de um cidadão romano que não seguia essas normas. Então, por exemplo, o Júlio César, de acordo com o Suetônio, né, esse biógrafo que eu acabei de citar, quando ele tinha ali por volta de 19 anos, ele fez uma viagem para a Ásia, para Bitínia, né, que era uma província chamada Bitínia, uma província de Roma, que hoje é o atual norte da Turquia, e nessa viagem ele conheceu o rei Nicomedes, que era o rei da Bitínia. Ele teve um caso com o rei Nicomedes, e aí, para os romanos, não teria problema ele ter um caso com o rei Nicomedes, desde que o César fosse o ativo na relação, porque o rei Nicomedes é um rei bárbaro, não é um cidadão romano, então tudo bem ele se deitar com Nicomedes, mas ele deveria ser o ativo. E qual foi o grande quê da questão? É que, de acordo com os boatos da época, o César foi o passivo na relação com o rei. E aí isso causou... César! Isso causou polêmica na vida dele, e durante toda a vida dele ele foi zombado e zoado. Mas vejam bem, ele não estava sendo criticado por deitar-se com outro homem, mas sim pela forma como ele se deitou. Porque, em tese, de acordo com as fofocas que circulou ali em Roma, ele teria sido passivo. E o que é interessante é que, de acordo com os biógrafos do César, em nenhum momento ele negou que ele tinha sido passivo
do Nicomedes. Ele até às vezes zoava isso, e em alguns momentos ele até falava, eu posso ter me deitado com o Nicomedes, mas eu agora estou governando Roma, então agora eu sou, né, o controlador da cidade, etc. Para além dessa questão do Nicomedes, a gente vai ter um outro personagem que teve uma relação que ficou conhecida, né, para nós, por conta do Suetônio, que foi com um ex-prostituto do César. Né, que era o que como, em Roma... Como é o nome de prostituto? Exoletos, né, em latim, e o plural é exolete. O que era o exoletos? Exoletos era poderia ser um por delicatus. Por delicatus é o escravo jovem que serve de objeto sexual do cidadão livre. Então, por exemplo, o imperador... O segundo imperador, gente, o Tibério, que foi o segundo imperador romano, veio depois o Augusto, ele adorava ter junto com ele nas termas, nos banhos, o que ele chamava de meus peixinhos. O que eram esses peixinhos? Eram crianças de 10, 11, 12, 13 anos, que eram escravos dele, que eram chamados de por delicatos, que em tese eram objetos sexuais dele e eram sempre passivos. Quando esse garoto, que foi um por delicatos, pequeno e adolescente, se torna adulto, ele passa a receber o nome de exoletos ou exolete, porque ele se tornou um adulto. Então, o exoletos é tanto esse escravo que foi objeto sexual quando era criança e adolescente, se tornou adulto, quanto o prostituto do gênero masculino. E aí, para a sociedade romana, isso, ok, era esperado mesmo que os cidadãos romanos tivessem relações sexuais com esses por delicatos. O que não podia era transformar em por delicatos um garoto romano, cidadão. Aí isso daria uma maior briga e poderia gerar até assassinatos e tal. Então a sociedade romana não tolerava de que um garoto romano fosse usado como por delicatos, mas esperava-se que os escravos e os estrangeiros fossem por delicatos. Então, PS, fazendo um gancho aí, sim. Já na sociedade grega, eram os homens mais velhos que tinham que ensinar aos mais novos como seria ser homem, é isso? Olha, excelente o que você falou agora, porque vai ter uma diferença muito grande entre os romanos e entre os gregos. Né? Para os gregos, esperava-se que durante a formação do garoto, ou seja, e a sua formação como adolescente, entre os seus 12 e 17 anos, esperava-se que ele tivesse relações sexuais com os seus professores. Né, que é o que a gente vai chamar de pederastia. Então, na Grécia, entre os gregos, o relacionamento entre dois homens era entre o homem mais velho e o garoto cidadão, porque fazia parte da formação. Para a mentalidade das cidades-estados gregos, e é que eu estou falando principalmente de Atenas, mas de várias outras, esperava-se que eu, como um adolescente, antes eu aprendo o que é ser mulher na sociedade, para depois eu ser homem. Então eu devo me relacionar com o meu professor, com o meu tutor, ser o passivo na relação, e é óbvio que nem todos eram passivos, havia muitos professores que ocupavam o lugar de passivo em vez do seu pupilo, e gerava também confusões, mas esperava-se que para os gregos que tivesse esse ritual de passagem. Os romanos vão odiar essa ideia dos gregos, eles têm horror à possibilidade de que um menino, um cidadão romano, seja o passivo numa relação, seja usado como objeto sexual. Não, o romano tem que ser sempre o ativo. Lembra daquela norma. E aí, a pederastia em Roma vai ser numa relação entre senhor e escravo, e não entre professor e aluno. Então essa é uma diferença que a gente precisa entender também ao falar de Grécia e Roma, que não era a mesma coisa. E aí, voltando à questão do exoletos, o César ele teve um dos seus exoletos favoritos. Nós não sabemos se esse exoletos, que é chamado Rufião, se ele tinha sido um por delicatus no passado, ou se ele sempre foi um prostituto. Mas o que acontece? Esse foi um dos prostitutos favoritos do César. Pelo que se sabe, quando ele estava com o Rufião, aparentemente ele era o ativo na relação, porque ou ninguém ficou sabendo dele ser passivo, né, porque não chegou para nós ironias dos seus contemporâneos a relação dele com o Rufião, mas ele gostava tanto do Rufião que, quando ele sai do Egito, lembrando, Júlio César, né, chega no Egito, conhece a Cleópatra, a rainha Cleópatra, e eles têm uma relação, têm um relacionamento. Essa relação entre Júlio César e Cleópatra já foi romanceada pelo cinema, romanceada pelo cinema desde o final do século XIX, né? A gente tem o filme da Elizabeth Taylor, que vai focar nesse amor do César com a Cleópatra. Mas, ao mesmo tempo que o César estava tendo uma relação ali com a Cleópatra, ele mantém a relação com o Rufião, que é esse seu prostituto. E quando ele sai do Egito e volta para Roma, ele deixa esse ex-prostituto
dele como chefe das legiões, ou seja, do exército que ele deixa instalado no Egito para proteger a Cleópatra, mas no final é para manter o Egito sobre as rédeas de Roma. E aí ele foi criticado pelos seus contemporâneos, não porque ele tinha um prostituto favorito, mas porque ele deu poder a esse prostituto que a sociedade romana não considerava pertinente. De então, comandar um exército, né? Exato. Então, ou seja, ele é um prostituto, ele é uma escória da sociedade. O papel dele está na cama com Júlio César. Como assim Júlio César tira ele desse papel e coloca ele como chefe de todo o exército romano que fica no Egito? Então, César é criticado novamente pelo seu excesso ao dar poder ao Rufião, e não porque ele tem o Rufião como seu amante. Ele vai ser bastante E criticado... essa é uma crítica muito forte em cima dele, né? Dos excessos dele. Ele era uma pessoa muito excessiva. Exato. Então, por exemplo, o Júlio César, ele tinha muitas amantes. Voltando, né? Ele era chamado como homem de todas as mulheres e as mulheres de todos os homens. E os romanos também viam com maus olhos ele sair com muitas mulheres. Veja, diferente da nossa sociedade hoje, que privilegia o homem, a pessoa do gênero masculino, que sai com muitas mulheres e chama ele de garanhão e tal, na Roma Antiga, se o homem sai com muitas mulheres, ele é um descontrolado, logo ele é um quinaidos, né? Ele é um descontrolado, ele está sendo com muitas mulheres, ele não tem controle nenhum, ele não tem autocontrole. E se ele gosta de ficar tanto com muitas mulheres, significa que ele é um efeminado, porque afinal os romanos vão ter uma ideia também de que os iguais se atraem. Então se eu fico com muitas mulheres, logo é porque eu também gosto do que é ser feminino. Então ele vai ser criticado também por ter muitas amantes. Desculpa, Murilo, saí falando um monte. Não, imagina. Só me faz um resumão, assim, de 1 minuto, de como o cinema mostra o Júlio César. Tipo, como... Sim. Como assim? No caso do cinema, o cinema vai anular todas essas questões, essas relações. O cinema que está sendo feito no século XX e XXI, que está numa outra moral, que privilegia uma ideia de que um homem que é um cidadão, que é um líder de um exército, que é um grande governante, ele só pode ser heterossexual. Essa é a ideia. Então o que o cinema faz? Ignora todas as relações que o César teve com outros homens, ignora todo esse ideal de masculinidade que existe entre os romanos e representa os romanos como nós achamos que é o certo se viver hoje. Ou melhor, como muitas pessoas acham que é o certo se viver hoje. Então, numa sociedade que privilegia o que a gente chama de heterossexualidade, ela não suporta que o Júlio César, que é esse grande herói da antiguidade, não tenha sido heterossexual. E, novamente, não existia heterossexuais e não homossexuais em Roma, né? Mas o César, como homem do seu tempo, se relacionou amorosamente, sexualmente com pessoas de ambos os gêneros. Mas o cinema vai pegar o quê? Só os relacionamentos dele com mulheres e representá-lo à luz que nós temos hoje uma ideia de homem heterossexual. Então o cinema vai resistir... Ou seja, não venderia, não teria bilheteria se mostrasse no cinema que o Júlio César dava o firoco. Esse pode ser um dos motivos para que não se coloque o Júlio César, mas a gente vê também que a própria heterossexualidade do César ao longo do século XX foi mudando no cinema. Então, no cinema da década de 1910, por exemplo, não tem o César tendo várias amantes, porque para a moral daquela época, um grande líder político não pode ter muitas amantes. Mas, por exemplo, quando a gente chega na década de 60, com o filme Cleópatra, da Elizabeth Taylor, nós estamos num outro contexto histórico, nós temos um presidente dos Estados Unidos, que é o John Kennedy, que abertamente tem relações com diversas mulheres, né? Uma das principais amantes dele, a Marilyn Monroe, e o César vai ser construído no cinema de forma muito parecida com como a sociedade vê o John Kennedy. E naquele momento, ele pode ter várias amantes. Então, o filme Cleópatra, da Elizabeth Taylor... Ou seja, vários Césars, né? Várias demonstrações de César. Exato. Então, o Cleópatra, da Elizabeth Taylor, vai ser um filme que vai mudar... Vitor! Já deu uma hora. Deixa eu falar. Já. Gente, volta, por favor. Voltamos! Eu tô assim, eu quase não falo nada. Eu não tô falando nada, eu só estou ouvindo tudo que o Vitor tem pra falar. Ai. Volta, galera, volta. Olá. Adoro a tecnologia. Estamos de volta. Gente, falar com o historiador é um problema, porque nós historiadores e professores de história, a gente fala muito. Então, você faz uma pergunta, demora 10 minutos pra responder, desculpa. Não, mas não tem problema. Bom, onde a gente estava mesmo? No Júlio César, entre as várias facetas dele no cinema. Exato. Então era assim, tipo, quando era conveniente mostrar o que ele era, mostrava. Quando não era conveniente, não mostrava. Exato. É isso, né? Exato. Então, né, retomando, o cinema, né, surge ali em 1896, a Antiguidade Romana já vai estar no cinema em 97, em 1900 já tem filme sobre o César. Em 1910 vai ter um grande filme italiano de 2 horas de direção, que chama Caio Júlio César, que vai ser a primeira cinebiografia do César. E nesse filme, o César, ele não tem amantes. Ele é um homem casto,
que tem boas relações com a sua esposa e tal. A gente vai ter diversos outros filmes entre 1910 e a década de 50 seguindo essa mesma linha. Voltando, segue essa linha dele ser um homem casto ou simplesmente ele é um homem político. É um filme que só vai falar sobre as suas ações políticas, que são aqueles filmes que principalmente vão se basear na peça Júlio César do Shakespeare, né? E aí é interessante lembrar do Shakespeare, porque o Shakespeare vai criar um imaginário muito grande sobre o Júlio César que vai perpetuar também na modernidade, mas esse é um tema para outra live. Vou voltar para o cinema aqui para fechar. Então, por exemplo, tem um filme britânico de 1945 chamado César e Cleópatra, que é com a mesma atriz que fez O Vento Levou, ou seja, foi um filme super badalado e tal. Nesse filme, o César, ele é uma espécie de pai para Cleópatra, eles não têm nem relacionamento. Então, na década de 40, né, a gente já tinha tido um filme nos anos 30 que mostrava a Cleópatra como amante do César, mas a Cleópatra era uma femme fatale, era uma mulher que levou o César à perdição. Então, ou seja, o César não quer trair a mulher, mas ele conhece a Cleópatra e a Cleópatra leva à perdição. E nesse filme, o único beijo que tem entre o César e a Cleópatra é na última cena do filme e é um beijo que ele dá na testa dela. Ou seja, é uma coisa extremamente paternalista. A gente vai ter os anos 50 com filmes sendo baseados na peça do Shakespeare, e a gente chega nos anos 60 com esse filme Cleópatra, que é o mais famoso com Elizabeth Taylor. E aí lembrando que o cinema, né, cada produção cultural, ela vai sendo produzida relacionada com o seu momento histórico. Então, quando a gente está na década de 60... Deixa eu fazer um PS aqui. Pode falar. Uhum. Uma coisa importante que a Gabi falou. Impressionante essas dinâmicas não serem abordadas nas aulas da escola, ainda mais sendo tão necessárias para a construção dos indivíduos. Mas eu já vou perguntar isso pro Vitor, por que esse tipo de história não é ensinado na escola? Mas a gente chega nisso. Sim, com certeza. Então tá, só voltando lá da década de 60, então nós temos ali, década de 60, a gente tem os movimentos feministas surgindo, né, a segunda onda ali do movimento feminista. Então a gente vai ter uma Cleópatra que não é mais uma femme fatale, é uma Cleópatra que é independente, que é inteligente, enfim, mas a gente também vai ter um novo Júlio César naquele filme americano, porque é um César que vai ser pela primeira vez representado como esse garanhão. Essa é a imagem do César que pega todas as mulheres, que está presente na documentação antiga. Mas veja, os romanos estavam criticando ele por ele ter muitas amantes. O cinema não vai falar que isso é um problema, o cinema vai falar que isso é legal. Porque na década de 60 é legal. Sim, então, ou seja, o cinema ele reflete questões do seu tempo, né? E essa ideia do César como pegador de muitas mulheres vai estar presente desde a década de 60. E aí o que acontece? A partir dos anos 60, então, é possível esse César ser pegador de mulheres. Mas ele não pode ser um cara que tem relações com outros homens. Isso não pode. E a gente vai chegar... eu nunca vi um filme, vou falar da minha experiência, eu nunca vi um filme, um seriado, alguma coisa, que sequer sugerisse que o César tinha relações com outros homens. Não tem. Você vai encontrar em alguns documentários, tem um documentário bizarro, não sei se acho que é da History Channel, não sei. A Natália também pode falar que a Natália já também estudou esse documentário. Mas tem um documentário que eles vão mencionar essas questões do César, mas para provar que o César é um psicopata, um impulsivo sexual. E não, Meu Deus. Exato. Então, para ver as leituras. E não falar de história mesmo, né? Exato. Então, o cinema, a televisão, faz escolha sobre o que representar. Porque, assim, quando vai se fazer um filme sobre o Júlio César, você pode se voltar a retornar, né, a peça que o Shakespeare escreveu ali no final do século XVI, mas é principalmente nesse livro aqui, nessa biografia do César que as pessoas vão ler. E tudo que eu estou falando está aqui. Só que aí o roteirista, o estúdio, por N motivos, decide... Esse livro aí, ele está em português? Tem versão português dele? Tá, aqui é a tradução portuguesa, é a tradução do Antônio Silveira Mendonça e Isis Borges Fonseca. É a melhor tradução que tem para o português brasileiro. Das biografias do César. Então o que acontece? Quando o roteirista, quando um estúdio cinematográfico se depara com essa documentação, eles decidem que eles vão contar ou não do César. E essa decisão é influenciada pelo contexto histórico. Então pode ser que eles não coloquem porque tem uma homofobia do estúdio ou do roteirista, mas também porque eles acham que o filme não vai vender. O único filme sobre a antiguidade greco-romana que mostrou explicitamente o seu herói como tendo possíveis relações com outros homens foi o Alexandre, de 2004, e foi um fracasso de bilheteria. Né, pra gente ter uma ideia. Exato, foi um fracasso de bilheteria. Eu adoro esse filme! E entre os motivos para ser um fracasso de bilheteria foi porque, de acordo com pessoas críticos da época, que o filme tinha muita viadagem. Então... Ou seja, mais uma vez, reforçando o discurso homofóbico de ódio de hoje. Até no cinema. Exato. Então, o que acontece? O cinema ele vai construir uma antiguidade romana muito semelhante com o que nós
no século XX ou XXI idealizamos como sociedade. Então, eu conheço muitas pessoas que falam, eu adoro Roma antiga. Aí eu pergunto, mas de qual Roma você gosta? Você gosta da Roma do cinema e da TV? Porque essa Roma do cinema e da TV que você conhece não é Roma, é os Estados Unidos. Que você está vendo ali. Você está vendo os Estados Unidos ou o Reino Unido sendo refletido, reconstruído e representado com desculpas que estão falando do passado. Porque se você quer conhecer Roma, se você gosta de Roma, então vamos ler a documentação do período, que aí você vai conhecer uma outra Roma. Porque o que se tem no cinema não é a Roma da Antiguidade. É uma Roma do século XX construída pelos Estados Unidos. Né? Então, porque aqui estou falando, né, que foi o que eu estudei na minha dissertação, que eu foquei no cinema hollywoodiano. Avançando, então, a gente vai ter essa imagem do César como pegador, visto como algo bom, de 1960 até agora. Em 2013 foi feito um seriado pela Starz, que é um canal pago americano, chamado Spartacus. E na quarta e última temporada de Spartacus, o Júlio César aparece. O Júlio César aparece. Bom. E aí o que acontece? Eles vão fazer alguns diálogos com a documentação antiga. Então, por exemplo, a gente tem o Júlio César, que é jovem, que se depila, mas, por exemplo, não é colocado os outros personagens tirando o sarro porque o César gosta de se depilar. E por que agora, em 2013, nos anos 2010, é interessante você mostrar um César jovem, musculoso, que se depila? Porque, pensando no ideal de masculinidade do nosso tempo, dos anos 2010, já é aceito que o homem se depila. Nos anos 60, o homem se depilar é tido como efeminação. Então, não se coloca no cinema. Mas em 2010, tem uma questão toda da beleza idealizada do corpo masculino. E do corpo padrão, que a gente já falou também numa live da semana passada. Exato. Então, nesse momento, interessa, em tese, ao público e aos cineastas mostrar que o César era um homem que gostava de se depilar. Então, tem uma cena no seriado Spartacus que tem uma escrava ajoelhada depilando as partes íntimas do César. Né? Mas veja, não é que eles estão mostrando como que era na antiguidade. Inclusive, essas eram as práticas, não as do Júlio César, né, mas as práticas que colocavam um homem dentro do conceito de masculinidade da época. Que era, Sim. como eu li, de acordo com o Vitor, no que eu li na dissertação dele, era ter a pele bronzeada, né, porque as peles muito claras eram das mulheres e sinal de efeminação. Era, que mais? Me ajuda. Pele bronzeada. Sim. Não depilar as partes, né? Depilar as partes íntimas, né? Esperava que se depilasse. E aí tem um autor que é o Ovídio, que ele tem um livro chamado A Arte de Amar, onde ele dá várias dicas de como os homens devem se portar. Então, assim, tudo bem você depilar o peito e as axilas, porque isso diminui o odor e tal. Mas se você tá depilando as suas nádegas, é porque você quer ser o passivo na relação. Você quer ser um páticos, então não pode. Então tinha toda uma regra de depilação. O homem que era muito branquelo, né, que não tomava sol, era visto também como efeminado, porque é um homem que fica muito em casa, que fica se embelezando. O ideal que de não beleza... vai praticar atividade física no campo, né? Exato. Então esses romanos, eles tinham o ideal de beleza, de que as mulheres deveriam ser mais claras, porque a mulher que era bronzeada significava que ela era pobre, que ela trabalhava no campo. Então esperava-se que a mulher mostrasse, né? E o homem deveria ser bronzeado, que significa que ele faz atividades físicas, que ele pratica esportes. Se o homem é muito branquelo, é visto como efeminado. E o César era branquelo. Né? O César era branquelo, o César era calvo. O César tinha várias características efeminadas. Né? Exato. E esse fato dele cuidar muito da beleza... Sim. Esse fato dele cuidar muito da beleza dele era visto como mais um motivo de efeminação. Exato. Ele era, para a sociedade daquela época, de acordo com o Suetônio, o que hoje nós vamos chamar de metrosexual. Ou seja, um homem que cuidava do seu corpo. Mas isso era visto como algo efeminado. Mas veja, na nossa sociedade hoje, ser metrosexual já está mais bem aceito. Né? Esse conceito, que também é um conceito recente, foi criado nos anos 90, do homem que se cuida, o homem metrosexual. E a gente já vê que por trás desse conceito tem toda uma questão machista, né? Porque já se espera que a mulher cuide da beleza e não se dá o nome para a mulher que cuida da beleza. Enquanto que o homem que cuida da beleza, então ele vai ser uma outra categoria. Mas enfim, o Júlio César, que o seriado Spartacus de 2013 vai trazer, é um Júlio César que eu defendo na minha dissertação, que é um Júlio César metrosexual, porque ele se depila, ele tira a barba, ele corta o cabelo, enfim. Mas é interessante pensar que a série não está fazendo isso porque ela quer representar o César que está na documentação antiga. É porque ser esse tipo de homem hoje na nossa sociedade é interessante. O Júlio César do Spartacus continua sendo um garanhão, né? Essa ideia de garanhão. Em várias cenas ele aparece com duas mulheres nuas e tal. O que é interessante que nessa série, no final da série, vou dar um spoiler aqui pra quem ainda não assistiu, o César ele sofre um estupro.
de um dos vilões da narrativa. Então é interessante que, assim, o cinema ou a televisão hollywoodiana, ela ainda não teve coragem de representar o César tendo relações com homens e mulheres. Como ele Mas ela representou ele sendo estuprado por outro homem, e depois ele usa desse estupro para mostrar como ele é um macho alfa e etc, né? Pensando nessa ideia atual, e vai lá e mata quem o estuprou. Então é interessante pensar que o cinema, a televisão, ele está sempre reconstruindo o passado a partir do olhar nosso do presente. Então, novamente eu falo, se alguém fala, eu gosto de Roma, eu me pergunto, de qual Roma você gosta? Se você gosta da Roma que você assiste nos filmes, na televisão, você gosta, na verdade, de uma cultura americanizada. Você gosta dos Estados Unidos, você não gosta de Roma Antiga. Para gostar de Roma Antiga e falar que gosta, então vamos ler a documentação. E aí muitas pessoas, eu tenho certeza, muitas pessoas, se forem ler esses documentos que eu estudei na minha dissertação, não vão gostar de Roma. Porque vai ver uma Roma ali Porque vai totalmente mostrar como realmente era a sociedade, como realmente pensavam as pessoas daquela época, né? Exato. E, Vitor, eu não posso deixar de falar, a gente está indo para os finalmente da nossa live, que, assim, eu fiquei realmente chocado com esse fato de as pessoas podem se relacionar com quem elas quiserem dentro daquelas regras que você já explicou, né? Mas, assim, o fato de ser passivo era algo que incomodava demais, né? Era algo que, até usei aqui uma palavra, que era danoso, né? A pessoa, ela sofria danos sociais por ser passiva, né? E aí, o que eu queria te perguntar é que eu queria que você comentasse e que se a gente pode trazer, associar esse fato tão danoso de ser passivo no passado para agora, né? Porque ainda tem pensamentos, a passivinha, ou sabe, esse pensamento machista, homofóbico, misógino, que odeia tudo que é o mais parecido com a mulher, né? Então, assim, se esse fato atual, se o que a gente passa hoje ainda é resquício do que estava lá em Roma. Ótima pergunta, Murilo, e você já respondeu um pouco ela nesse comentário final, de você falar que tudo que se aproxima do que é tido como da mulher ou do feminino é mal visto. Então, o que é interessante pensar que tanto a nossa sociedade quanto a sociedade romana, isso eu acho que vai ser uma das coisas que Roma Antiga e o Brasil ou o Ocidente, Oriente, enfim, que você quiser colocar como contemporâneo, tem em comum, é o machismo. Né? Então, a sociedade romana, ela era uma sociedade machista, ou seja, ela era uma sociedade que privilegiava os chamados direitos dos homens em relação às mulheres. Isso não quer dizer que as mulheres eram todas passivas na sociedade, no sentido de que elas aceitavam de bom grado o lugar de ficar só em casa e que não reivindicavam seus direitos. Longe disso. A gente vai ter na documentação antiga o exemplo de diversas mulheres fazendo política, financiando candidatos políticos, participando das arenas como gladiadoras. Então, ou seja, né, a gente tem um ideal, mas a gente vai ter uma prática diferente. Então, dá para fazer uma leitura de Roma também a partir de uma perspectiva feminista, onde a gente vai encontrar essas mulheres ocupando espaços bastante interessantes. Mas a sociedade era uma sociedade machista. Então, veja, tudo o que os romanos criticavam estava, de alguma forma, direcionado com o que eles entendiam como sendo feito parte das mulheres. Então, assim, quem se maquia, quem cuida demais do corpo, quem é muito branquelo, quem fica muito com mulheres é efeminado. Ou seja, você dá prazer para a mulher, você é efeminado, você é passivo. Então, veja, a gente tem aí um resultado de um machismo. Né? Então, ou seja, quanto mais você se aproxima do feminino, pior é. A nossa sociedade hoje, apesar de ser bastante diferente de Roma, ela vai tendo machismo. Então, homens que são efeminados, e aí existem homens que podem ser lidos como efeminados na sociedade sem serem necessariamente gays. Eu conheço vários que são lidos pelo grupo social no qual ele vive como efeminado e a pessoa é heterossexual. Por quê? Porque cada vez que você se aproxima mais do feminino, mais você é visto como uma coisa horrível, como uma coisa horrorosa. Isso é resultado do machismo e de uma misoginia. Existe na nossa sociedade um ódio muito grande à mulher. E esse ódio vai vir também para tudo que diz respeito à mulher. Então veja, a nossa sociedade ela é tão maluca que ela acredita que no ato sexual a mulher é sempre a passiva. Porque é uma sociedade, além de ser machista, é uma sociedade falocêntrica, que imagina que só há prazer, só há sexo se há penetração, e se há penetração tem quem está penetrando está sendo penetrado. Né? A sociedade muitas vezes esquece que existem diferentes formas da gente ter prazer sexual.
E acredita que é só a mulher passiva, no caso, as mulheres também podem ocupar hoje um espaço de ativo na sociedade. E aí quando você tem homossexuais, pessoas gays que têm um estilo que hoje a sociedade lê como efeminado, e ser efeminado também é algo histórico, por exemplo, na França do século XVII, era ser homem naquela época era você usar maquiagem, usar salto alto e etc. Hoje, uma pessoa de gênero masculino que usa maquiagem, que usa salto alto, ela vai ser no mínimo vista como efeminada, ou já vão colocá-la como uma pessoa trans, ou uma pessoa queer, uma pessoa drag queen. É claro que existe hoje diversos conceitos para isso, mas a sociedade preconceituosa já vai ver isso como algo que está fora do que se pode fazer um homem, entre muitas aspas. Então a gente vê tanto nisso quanto no ato sexual. Então, infelizmente, o machismo que as mulheres sofrem na nossa sociedade, homens gays, por serem efeminados ou por gostarem de serem passivos na relação, qual o problema? Vão ser mal vistos pela sociedade. O que é triste é que não é só entre os héteros que isso vai ser mal visto, mas entre muitos gays vai ter um preconceito muito grande de homens efeminados. Basta a gente abrir um Grindr ou um Hornet da vida. Pra quem não está assistindo e não conhece, gente, Grindr e Hornet é o Tinder dos viados, entendeu? Quando a gente quer sair com algum homem... São aplicativos de relacionamento gays. Exato, a gente não vai no Tinder, porque o Tinder vai ter um monte de hétero babaca. A gente vai no Hornet e no Grindr. E quando você entra nesses aplicativos, o que você mais vê na legenda é não aos efeminados, por exemplo. Que ódio é esse? Ou um cara dizendo, só quero ativos, não aceito outra pessoa, outro homem que não seja... Entende? Então a gente vê que esse machismo... Que Sai, bichinha. Exato. Então, o que eu já vi no aplicativo, eu tinha até a vontade de fazer um estudo antropológico mesmo. Porque você vê aqueles caras todo dentro de um certo padrãozinho, né? Porque tiram as fotos do padrãozinho e colocando não efeminados. E aí é triste, porque... E aí eu não estou dizendo que isso é culpa somente dos LGBTs. Não, a estrutura que está na nossa sociedade é uma estrutura machista e misógina. Isso vai perpassando todas as relações, inclusive as relações entre LGBTs. Né? Então, é o que você falou. Para ter um ativo, precisa ter um passivo. Então, é ridículo, é impensável. Né? Mesmo homens gays terem preconceitos com quem é efeminado ou com quem é passivo, sabe? Não faz sentido. Mas eu acho que... por isso que eu penso que quando a gente vai debater questões LGBTs, a gente tem que debater isso de forma interseccional, que a gente pense também classe e raça, mas que a gente pense também gênero e sexualidade, tudo conjunto. Porque a homofobia, ela é um resultado também... um resultado primeiro do machismo da nossa sociedade. Porque você tem uma sociedade que privilegia um ideal de masculinidade, um ideal de homem, e todo mundo que está fora desse ideal, e muitas pessoas estão, eu vou dizer para você que 95% das pessoas estão fora desse ideal que a sociedade coloca, vão ser mal vistas pela sociedade, vão sofrer. E nisso está tanto homens quanto mulheres. Né? Então é óbvio que com o machismo são as mulheres que mais sofrem. Não estou negando isso. Mas os homens, independente da sua sexualidade, também vão sofrer com o machismo, porque eles não vão estar dentro desses ideais. Né? Então, para a gente quebrar a homofobia na nossa sociedade, destruir, a gente tem que também destruir o machismo. Tem que andar junto, tem que destruir também o racismo, tem que destruir as questões de classe. Não dá para falar atualmente sobre questões de sexualidade sem levar em consideração classe, raça e gênero também. Eu acredito que todas essas lutas, elas são uma só. Quanto Sim. mais eu tenho estudado a respeito de masculinidades, mais eu vejo que é uma batalha só. Não tem mais como falar machismo, homofobia, racismo. Não, tudo, infelizmente, vem de um ponto em comum. Sim. Que é esse homem que acha que manda em tudo. Esse homem branco, cis, poderoso, pai de família e tal. Que a Fernanda perguntou aqui sobre homens trans nos aplicativos, né? Sim. Eu acredito, Fer, que como tudo que a gente fala, tudo se encaixa dentro dos padrões, eu acredito que quanto mais dentro do padrão, digamos, quanto mais esse homem trans realmente se estiver mais próximo do homem que não é trans, da ideia de masculinidade, da ideia de másculo, eu acredito que ele vai ser que ele aceite, que ele vai ser aceito. Ser mais aceito. Quanto mais perto do padrão, melhor. Quanto mais esse homem trans ainda parecer a mulher que ele nasceu, aí eu acredito que não vai ter... Como no aplicativo é uma caixa de surpresas, né? Pode ter tudo, como pode não ter nada. Mas da minha experiência, que eu não tenho muita, eu acho que é isso, sim.
Sim, sim, sim. É complexo também. A gente vai ter também muitos homens gays que vão falar que não saem com homens trans, porque homens trans não são homens, né? Então a gente vai ter também uma transfobia muito grande, né? Eu acho que assim, um outro mito que a gente tem na sociedade também é de que as chamadas minorias são todas unidas e amigas. Não é bem assim, gente, né? Raça, etnia, sexualidade e gênero não define caráter da pessoa. Entendeu? A pessoa, antes dela ser uma pessoa negra ou branca, gay ou hétero, enfim, ela é um ser humano e com ser humanos ela vai ter seus problemas, seus preconceitos. Então, às vezes eu me irrito que alguém fala, mas como pode ele fazer isso sendo que ele é gay? Como ele pode apoiar o Bolsonaro se ele é negro? Gente, né, novamente, etnia, gênero, raça não define caráter. O que une LGBTs, por exemplo, são as experiências de preconceitos que nós sofremos na sociedade. Mas não quer dizer que a gente pensa tudo igual e que esteja tudo em acordo. E existe preconceitos também dentro do movimento. Agora, o que é importante ressaltar é que esses preconceitos estão acima desses movimentos, né? Então, como a gente falou, não adianta só você querer quebrar a homofobia. Você tem que pensar conjuntamente o racismo, o machismo e tudo mais. Ô, Vitor, voltando um pouco, eu queria falar que a sua fala ainda no contexto histórico, que me chamou muita atenção, é que assim, que o que comanda a sociedade, digamos, é esse fato que a gente pode dizer da passividade. A gente pode associar um comando social a ser passivo ou não. Por quê? Porque os homens, eles não aceitam que a pessoa que é a passiva, digamos, que no caso, por exemplo, atualmente, aceitam mulheres no comando. Sim. Então, assim, como pode a pessoa que foi passiva a história toda da humanidade agora querer comandar? Então, a gente não vai aceitar isso. Então, para a gente fazer um paralelo entre relação sexual e sociedade, comando social. Sim. Né? Não, a gente vê como que mulheres sofrem quando elas estão no poder, né? Repare, para você ver, geralmente mulheres que estão no poder, quando elas são bem aceitas na sociedade, elas sempre vão tratar dela de formas um tanto quanto masculinizadas. Né? Então a gente pegar, por exemplo, algumas mulheres que estiveram no poder, Margaret Thatcher no Reino Unido, a Theresa May, que foi primeira-ministra até recentemente, a Dilma no Brasil, veja como que elas eram lidas como mulheres. Né? Então, por exemplo, quando o Temer ou o Bolsonaro no caso o Temer fez alguma merda, o Bolsonaro faz todo dia, você não vê as pessoas falando, aquele homem bosta, por exemplo, desculpa o palavrão, gente, mas você não vê isso. Mas quando era a Dilma, era o quê? Aquela mulher, aquela vaca. Né? Então, ou seja, para criticar mulheres no poder, geralmente as pessoas usam da sua identidade de gênero. Né? E se for um LGBT no poder, vai usar da sua orientação sexual. Mas quando são homens, não se fala. Então, novamente, você vê essa questão do machismo, da misoginia, né? Esse ódio de que quem eu vejo como inferior a mim, essa coisa ridícula que existe no nosso mundo, não pode estar num poder. Então, para mim, tudo que aconteceu recentemente com a Dilma e tal, e eu não estou dizendo que a Dilma era uma presidente perfeita, mas a forma como ela foi tratada, os preconceitos que ela sofreu, e a forma como ela foi agredida, estava perpassando pelo fato dela ser mulher. Se ela fosse uma pessoa do gênero masculino, misoginia, não seria daquele jeito. Exato. Total misoginia. Vitor, queria te perguntar se você tem algum ponto muito importante que você acha que a gente deixou passar, que você queria colocar também. Eu acho que eu posso responder agora aquela pergunta que alguém fez, por que esse tipo de história não está no ensino de história, né? Porque isso! A gente não aprende. Sim. Olha aí, essa pergunta é excelente, é difícil de responder, mas eu vou falar assim, por alto assim, o que eu penso sobre isso. Primeiro que a gente não pode culpar os professores de história por não dar esse tipo de história. A gente tem que pensar qual que é a formação que está sendo dada a esses professores, e a gente tem uma base comum curricular que diz o que deve ou não ser ensinado em sala de aula. Então, a gente precisa mudar as estruturas de poder. A gente precisa pensar lá o que está na base comum curricular, o que está no MEC, o que deve ou não ser passado para a gente, para os alunos em sala de aula. Porque se nós não temos leis que dizem que nós temos que tratar sobre a questão da diversidade de gênero e sexual em sala de aula, se um professor trata isso, o que acontece com ele é o que está acontecendo agora com pessoas que estão sendo perseguida pela escola sem partido. Você tem um monte de pais conservadores, um monte de grupos conservadores que vão bater na sala de aula e falar que você está transformando meu filho numa criança viada, e no caso de escola particular, os professores são mandados embora. Eu conheço pelo menos 2 colegas e 2 amigas historiadoras que foram mandadas embora de escolas particulares onde elas davam aula por
falarem coisas que os pais das crianças não queriam que elas falassem, né? Então, a gente está vivendo hoje numa sociedade que a escola sem partido é uma das piores coisas que se criou no Brasil nos últimos anos, né? Então tem isso aí. Então a gente tem que pensar nessas estruturas de poder. Então, quem está definindo o que se deve ou não ensinar em sala de aula? Depois a gente tem que pensar nessa formação dos professores. Não é todo professor de história que vai ter a mesma formação que eu tive na minha graduação. Por exemplo, porque também você tem o ensino superior, ele é muito desigual. Você tem um ensino de muita qualidade nas universidades públicas e um ensino de qualidade bastante duvidosa em faculdades particulares. E eu não estou culpando a pessoa que vai fazer essa faculdade particular, longe disso, porque às vezes é o único jeito que ela tem de fazer uma graduação é no particular. Mas você tem universidades aí que em 3 anos forma um professor de história e que não vai trazer sistemas. Então a gente tem vários problemas estruturais. Para além disso, a gente vai se perguntar, por que não interessa ao governo ou à sociedade que isso seja ensinado em sala de aula? Porque nós vivemos uma sociedade machista, misógina, homofóbica, né? Quando, em 2011, o MEC, e esse para mim foi um dos piores erros do governo Dilma, na minha opinião, assim, e por isso que eu votei na Dilma, defendi, era contra o impeachment, mas eu reconheço que teve problemas também. Porque em 2011, o MEC, né, no governo Dilma, eles criaram materiais educativos para serem entregues nas salas de aula, para serem entregues para adolescentes que estavam no ensino médio, em que os professores iam debater com eles a homofobia. Né, chamava Projeto Escola Sem Homofobia, era esse o nome. O que aconteceu? Um grupo de conservadores, liderado pelo nosso atual presidente Jair Bolsonaro, entrou com diversas ações no Congresso. A bancada religiosa evangélica começou a pressionar a Dilma, deu o nome para esse projeto de kit gay, que até hoje se fala, gente, não existia kit gay, era o Projeto Escola Sem Homofobia, e a Dilma, por N fatores, mas principalmente para não perder apoio de uma certa base que ela precisava ali, ela tirou o projeto. E uma das coisas que mais causou polêmica na época foi porque um vídeo que seria passado que falava sobre a bissexualidade, o vídeo terminava dizendo que ser bissexual era legal porque eu podia escolher entre 2 opções. E aí isso causou uma revolta enorme, porque foi visto por Bolsonaros e companhia de que isso estava ensinando as crianças a serem viadas. Né? Então, enfim, muito complexo. E aí, esse projeto foi abandonado, foi tirado do MEC, voltou na época das eleições, inserido num monte de fake news que o Bolsonaro fez, e até hoje a gente não tem um projeto para se tratar para discutir diversidade de sala de aula. O que acontece são alguns professores, algumas escolas mais abertas que decidem levar esse tema para a sala de aula. Né? E tem se pensado teve uma reforma curricular recentemente para o ensino de história, e se colocou ali a questão de se falar de gênero e tal, mas isso ainda está sendo debatido porque nós temos a escola sem partido que está em cima. Então, muitos professores atualmente hoje se autocensuram, não falam. Vai dar uma aula, por exemplo, eu conheço uma das minhas alunas da universidade, a Maria Célia. Ela é professora no Fundamental 2, ela dá aula para crianças ali da 6ª à 8ª série. E no 6º ano, se aprende sobre Grécia e Roma. E ela fala para mim, Vitor, eu não posso falar isso que você ensina pra gente em sala de aula sobre Roma para os meus alunos. Primeiro, que não tá no currículo, não tá na apostila, e se eu falar isso, se eu não dar aquela história chata, que é contando quando que reinou tal imperador, quando morreu, etc., pode ser que bata pai na minha sala de aula dizendo que não quer que o filho aprenda sobre isso. Ou a própria direção da minha escola pode não querer. Então, percebe como é difícil? E infelizmente, eu acredito que hoje nós estamos perdendo a luta para os grupos conservadores. Nós estamos perdendo. Nós nem conseguimos ganhar, entendeu? O ápice foi a gente tentar ter um projeto de escola sem homofobia, que foi anulado pelo governo Dilma, que não aconteceu. Então, assim, eu sou bastante pessimista. Eu acho que a gente tá ruim e vai piorar. Vai piorar. Para as minorias vai piorar, entendeu? Não sei se as pessoas estão acompanhando, mas, por exemplo, todo o projeto que tinha no Ministério da Saúde de divulgação ligado à questão do HIV e da AIDS, esses projetos acabaram, entendeu? O Brasil, ele já foi premiado... E a gente vê os índices subindo. O Brasil já foi premiado no exterior com o seu projeto de contenção, né, e de educação mesmo sexual para prevenir a AIDS. Lembrando que o Brasil foi um dos primeiros países a disponibilizar todos os remédios que um portador do vírus HIV necessita no SUS. Né? Em países como os Estados Unidos, a pessoa que é portadora do vírus HIV, ela tem que fazer o tratamento todo particular. O Brasil ainda tem o SUS, mas aos poucos está sendo desmontado. Está sendo desmontado por quê? Porque esse grupo que está no poder tem uma ideia de que a AIDS, o HIV AIDS, é algo de viados.
somente. O que a gente já comprovou cientificamente que não. Né? Desde quando o HIV surgiu em 81, homens héteros e gays, mulheres héteros e lésbicas, enfim, tiveram. Então o que acontece? A gente está perdendo espaço, não se fala sobre educação sexual em sala de aula e não se quer que se fala. Resultado, os índices de HIV entre adolescentes têm aumentado, porque não se fala, não se pode nem falar em sala de aula que se você teve uma relação sexual hoje, que você não usou camisinha ou que a camisinha estourou, você pode correr num posto de saúde amanhã e começar a tomar a PrEP, né? A PrEP durante 30 dias. A PrEP, né? A PrEP, exato, a PrEP durante 30 dias, e caso com quem você se relacionou tem o vírus HIV, o vírus vai ser tirado do seu organismo. Isso não é nem falado. Né? Quando eu comentei isso em sala de aula com as minhas alunas da terceira idade, elas não sabiam que existia isso. Para vocês terem uma ideia. Muitas pessoas da nossa idade não sabem. Não sabem. E esses projetos que já foram premiados, né, que eram projetos do SUS, estão sendo todos aniquilados. Então, a saúde, a gente está perdendo, a educação, a gente está perdendo tudo. Então, eu acredito que para LGBTs, o Brasil é hoje um país muito difícil e vai continuar sendo cada vez mais. Né? Lembrando que o Brasil foi o primeiro país a descriminalizar as práticas homoeróticas, né, na nossa Constituição. Primeira Constituição lá de Dom Pedro I, ele já tirou isso como crime, mas continua sendo o país que mais mata travestis no mundo, por exemplo. Lembrando que agora você faz parte do time Vira Homem. E você vai espalhar coisa boa e ideias boas e o nosso país vai mudar. Porque nós estamos plantando uma sementinha aqui hoje, depois desse baita aulão que você deu. E eu acredito muito nisso, das pequenas ações, sabe? Acho que a gente está fazendo de pouco em pouco, a gente vai fazer com que o próximo governante, espera-se, não seja como o atual. Por quê? Porque você já ensinou isso. A história mostra o que não deve ser repetido. Entendeu? Então, assim, nós não vamos repetir isso, porque a gente já viu que não deu certo. Então a gente vai querer um futuro diferente. Não, tomara. Eu sou pessimista, mas ao mesmo tempo eu sou um pouco utópico em relação à educação. Eu acho que o principal caminho de mudança é a educação. Então isso que nós estamos fazendo aqui hoje, essa live, está dentro do processo educativo. Né? A gente precisa debater, precisa conversar. Pegando esse gancho do que você trouxe, é uma questão estrutural, né, gente? Tipo, como o Vitor disse, a gente precisa estar na estrutura do que é ensinado. Então tem que ter gente lá no MEC. Tem que ter gay no MEC, gay na saúde, ou seja, olha eu, né? Sim. Gay em tudo. Mas tem que pessoas que nos representem. Exato. E ter LGBTs que tenham caráter, né? Porque a gente tem alguns LGBTs que estão ligados à ministra Damares, por exemplo, que não tem caráter nenhum. Né? Vitor, meu lindo, meu querido, quero te agradecer muito, muito por essa 1h30 de live maravilhosa que você fez com a gente. Foi muito rico mesmo. Você trouxe muito conteúdo, muito conhecimento. Parabéns por ser tão inteligente. Nada, obrigado, Murilo. Não sou inteligente. Não, inteligente eu não sou, não. Só gosto de ler bastante. E por isso que eu saio falando igual um doido. Mas, Murilo, eu quero te agradecer mesmo. Assim, obrigado pelo espaço. Desculpa eu falar bastante. Eu falei, é mal de historiador, professor de história. A gente fala sem parar. Mas, assim, só tenho a agradecer mesmo pela chance de falar um pouquinho aqui da minha dissertação. E caso alguém queira ler a dissertação, só acessar o link, baixar. E quiserem me dar um feedback depois, eu vou adorar. Gente, vale muito a pena ler a dissertação do Vitor, é muito interessante. E como eu disse, gente, como o Vitor disse, a gente falou aqui, vamos entender essa história, entender o passado para a gente fazer um futuro diferente, ter um futuro melhor. Vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira.